Queridos, a nossa sociedade, ela está esgotada de tudo. É assim que o filósofo húngaro, Peter, eu acho que deve pronunciar assim, porque ele é húngaro, né? Não sei se eu vou falar certo o sobrenome dele, mas Peter Paul Pelbach diagnostica os nossos dias. Dias de esgotamento. Agora, seja honesto com você mesmo, ok? Não vou pedir para ninguém levantar a mão nem nada, né? Você admite que você está cansado? Deixa eu tirar esse negócio daqui, né? Fica a sensação de que tem algo entre nós, né? Tem, né? Mas que não seja isso. Sabe, o cansaço talvez seja um dos sentimentos mais mal interpretados nos nossos dias, porque o cansaço, ele liga um sinal de alerta, né? Ele acende aquela luzinha amarela que faz uma comunicação bem específica para a gente. A comunicação é hora de parar, né? É hora de parar, é hora de você dar um basta. O problema é que parar não é algo muito bem visto nos nossos dias, não é verdade? Nós vivemos dias que são marcados pelo acelerar, pelo empreender, por fazer, por produzir. Esses são os verbos, tá, da nossa sociedade. Não parar. Então nós estamos inseridos numa sociedade onde ninguém se sente muito confortável em assumir que está cansado, em assumir que está esgotado. Na verdade, dentro da nossa sociedade existe até um certo orgulho, né, na fala das pessoas, principalmente o pessoal que está envolvido aí com o mundo corporativo, né, em dizer que estão ocupados, né? Existe um certo orgulho nisso, né? Que estão muito ocupados, que suas agendas estão lotadas, de que precisam levar trabalho para casa, de serem acionados, né, o tempo todo. Isso reflete também na minha esfera, né, de atuação, de trabalho, que é o pastorado, por exemplo. Eu me lembro que um tempo atrás eu estava conversando com um grupo de amigos, pastores, né? E um dos pastores estava assim, num tom meio de orgulho, né? Dizendo que ele tinha naquela semana sentado e feito os cálculos, né? Das atividades, né? Da semana dele, né? E etc. E que ele tinha constatado que ele estava trabalhando 17 horas por dia. Eu pensei, cara, e eu senti assim um tom meio de satisfação com aquilo, sabe? E eu fiquei pensando comigo, cara, se esse sujeito continuar nesse ritmo aí, ele não vai chegar no final do ano, ele vai morrer. E você trabalhar 17 horas por dia, parece ser um negócio assim, né? Muito lindo, muito maravilhoso, mas o problema é que nós não fomos feitos para isso. Isso não é diferente com as nossas crianças. Se você é pai, você precisa prestar atenção nisso. Os pais da nossa geração, eles procuram encher os seus filhos de atividades. Além da escola, que vai se tornando cada vez mais tendenciosa, né, para essa questão de ser de tempo integral, as nossas crianças, elas são submetidas a um número enorme de atividades extracurriculares
Além daquilo que elas têm na escola, a gente vê um monte de atividades, um monte de coisas para elas fazerem, porque a gente pensa, não, elas têm que estar bem preparadas para o futuro. O cansaço com o qual nós lidamos não é um cansaço meramente físico, mas ele também é um cansaço intelectual, é um cansaço emocional, e por que não dizer muitas e muitas vezes até mesmo um cansaço espiritual. Mas como nós não queremos admiti-lo, o que acontece é que na maioria das vezes nós só nos damos conta de como nós realmente estamos cansados quando nós chegamos ao esgotamento, né? Quando há os pauzinhos lá da bateria, está no último, né? E já está vermelho. A palavra de ordem nesse quesito da nossa geração é a famosa palavra burnout, né? Aí a gente vê alguém dizer, eu estou com burnout, eu entrei em burnout. Nós queremos elencar então aqui 3 questões relacionadas a essa realidade do cansaço. A primeira é, por que nos cansamos? A segunda é, como o cansaço se manifesta? E a terceira é, como nós lidamos com esse cansaço? Ok? O nosso cansaço, ele é fruto de uma sociedade que perdeu a referência da sua humanidade. Nós somos seres confinados, você precisa se lembrar disso. Nós somos seres confinados ao espaço e ao tempo. E quando a gente perde noção disso, nós temos uma estrutura que não suporta a pressão que vem sobre nós. O problema é, citando mais uma vez o filósofo Peter Paul Delbart, né? Espero estar falando certo isso. Nós precisamos repensar a própria questão do tempo. Existe uma política do tempo, ele diz, de uma imediatez tamanha que achatou a dimensão do tempo, quase eliminando. O que ele está dizendo aí? O que ele está dizendo aí é que nós somos uma cultura do imediato. Nós somos uma cultura que espera que as coisas aconteçam todas automaticamente. Você já percebeu que quando você clica o botãozinho para mudar o canal, né? Se demora um pouquinho, você já fica irritado, né? Mas esse controle está... não está funcionando. Você clica o controle para abrir o portão, demora um pouquinho para o comando chegar lá, você já vai, o que está acontecendo? A gente quer tudo imediato. Nós somos uma cultura assim. Agora, nenhum de nós dá conta de viver o tempo todo ligado. Nenhum de nós dá conta de viver o tempo todo realizando. O mundo tecnológico que a gente está inserido, ele gerou uma falsa noção de tempo na cabeça da gente. Ele gerou a ideia de que nós podemos continuar ativos o tempo todo. O tempo todo, não desligarmos. E sabe o que acontece? Com medo de nós perdermos o compasso gerado pelas demandas, né, do mercado, pelas demandas profissionais que estão ao nosso redor, nós nos esforçamos para produzir além daquilo que realmente é viável para a gente produzir. Olha só o que nos foi apresentado no ano passado na revista Exame. A revista Exame, ano passado, publicou uma matéria com o título Mercado, olha o título, o mercado não tira férias. O mercado não tira férias. Onde a tese trabalhada pelo colunista aponta para o fato de que em época comum de férias, ou seja, fim de ano, né, Natal e etc., sobressai nesses períodos quem se mantém ativo. Ele escreve num determinado momento, sabe, a máxima, quem não é visto não é lembrado, parece clichê, mas quando se trata de network, de carreira, é mais do que verdadeiro. É o que ele escreve num determinado momento da matéria. Ou seja, se você parar
você vai perder seu espaço. Sabe, é que nem praia lotada, né? Você não pode sair do lugar, se você sair, perdeu, né? Essa é a ideia. Veja, isso não era assim. Na sociedade rural, o ritmo do trabalho, ele funcionava dentro do ritmo da criação, não é? Então, enquanto havia sol, enquanto havia dia, as pessoas trabalhavam. Aí chegava a noite, as pessoas descansavam. As pessoas iam para casa e descansavam, ficavam com a família, descansavam. No dia seguinte começava o trabalho novo. Mas na sociedade que a gente vive, o que acontece? A gente tem toda a tecnologia à nossa disposição, não tem mais dia e noite, né? Sabe essa narrativa da criação de Gênesis, tarde e manhã, primeiro dia, tarde, manhã, segundo dia, né? Foi lá na criação, porque se fosse hoje não daria para Deus dizer isso, tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, porque a tarde ou a noite, porque a expressão tarde aí é essa ideia da noite, de fim de dia, início de noite, a noite para a gente virou dia. A gente tem luz, à noite você acende as luzes, e se você quiser, você vive a noite como se fosse um dia. Você passa a noite claro. Você continua com o seu celular ativado. A gente continua tendo um computador. O cansaço, ele é gerado também por uma falsa identidade que nós começamos a carregar. Por quê? Porque nessa cultura que a gente vive, nós achamos que somos aquilo que nós realizamos. A falta da compreensão que o ser humano tem de que existe um Deus que criou todas as coisas e que nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, acabou abrindo uma lacuna para que a nossa identidade seja construída a partir de outras imagens, como a profissional. Não é? Então você é aquilo que você faz. Essa é a ideia da nossa cultura. Essa é a imagem que a nossa cultura imprime na gente. Nós somos aquilo que nós realizamos. Como é que esse cansaço, então, ele se manifesta? Ele é um fato. Okay? Nós acabamos de ver aqui, ele é um fato. O problema é que nem sempre a gente admite ou nós nos damos conta de que ele está presente. Então eu vou perguntar de novo. Você está cansado? Você admite que está cansado? Eu não estou falando de um cansaço normal, ok? Eu não estou falando de um cansaço que é fruto de um dia intenso, né, que você trabalhou, uma atividade física que você fez, ok? Eu estou falando desse cansaço crônico. Esse sentimento que os profissionais da saúde chamam de esgotamento. Nós podemos identificar esse esgotamento observando alguns pontos significativos na nossa vida. Então eu vou tentar te ajudar a ver como é que o cansaço se manifesta, ok? Para você identificar se você está ou não. Veja, você continua cansado mesmo depois de uma boa noite de sono? Você dormiu, no dia seguinte você acordou e está cansado do mesmo jeito. Ou, quem sabe a sua noite, você não tem tido boas noites de sono. Você está tão cansado, você já sentiu assim, tão cansado que você vai deitar para dormir e você não consegue dormir, porque você está cansado. Aí você tem insônia, ou você tem um sono que não tem uma boa qualidade. As pessoas falam, eu tive um sono leve, né? Aquele sono que você está meio dormindo, mas meio acordado. Você dorme, mas está escutando tudo que está acontecendo. Você dorme, mas a sua cabeça não dorme. Já dormiu assim? Quem já dormiu assim? Eu já dormi muitas vezes assim, né? Você dorme, o corpo está dormindo, mas a cabeça continua trabalhando. Outra característica, irritação. Irritação com os filhos, sem motivo. Né? Irritação no trânsito. Né? Como a gente tem um trânsito irritatício, né? Todo mundo nervoso no trânsito. Agora, irritação com o cônjuge ninguém tem, né? Isso aqui nós não vamos falar. Irritação com o cônjuge ninguém tem. Todo mundo está tranquilo nessa área. Isso não é sinal, né? De que nós estamos cansados. Sabe? Aquele negócio de amor, o que é? Calma. Eu estou calmo. Mas, alguém já teve situação assim? Não, né? Deve ser só lá em casa. Falta de concentração. Você tenta ler, você tenta estudar, você não consegue se concentrar. Perda de desejo
por coisas significativas da vida, né? Não tem desejo de estar num momento com amigos, né? Ter uma festa que você não tem desejo de ir, né? Para os homens estão numa situação muito séria quando ele não quer sexo, né? Se o homem está nessa fase, estou desanimado, corre, você está muito cansado, ok? Você está muito cansado, o negócio está muito sério na sua vida. As mulheres não são assim, ok? Mas os homens são, não é? São coisas que a gente precisa olhar e precisa levar com seriedade na vida da gente. E o maior de todos, eu acho, é quando você sai de férias e você volta de férias pensando, quando é as próximas férias? Quando eu vou tirar férias de novo? Ou seja, aí, meu amigo, está na hora de você realmente dar um jeito na tua vida, porque senão você vai entrar num burnout. É garantido, é garantido. Quando esses sinais estão presentes e nós levamos adiante o ritmo que nós estamos mantendo na nossa vida, negando todas essas evidências, nós corremos o risco de nos depararmos com manifestações em nossa saúde, que muitas vezes pode ser uma manifestação irreversível. Por exemplo, nós corremos o risco de ter um infarto, porque essa máquina aqui não foi criada para esse ritmo. Nós corremos o risco de ter um AVC, né? O pessoal chama de derrame, né? Porque nós não fomos. Veja, você percebe alguns desses sintomas na sua vida hoje? Ou quem sabe todos, né? Aí vem a questão, como é que nós lidamos com o cansaço? Aqui é como a nossa sociedade mostra ou nos incentiva a lidar com o cansaço, ok? Como é que você tenta resolver o seu cansaço? Permita-me mostrar 3 formas que a nossa sociedade propõe para que a gente resolva o nosso problema do cansaço. O primeiro é através da negação. Frente a uma clara necessidade de nosso corpo pedir para parar, nós substituímos tal postura pelo uso de substâncias que nos dão uma falsa sensação de bem-estar e produtividade. Por exemplo, tomamos um Red Bull, né? Energéticos, pílulas estimulantes, anabolizantes, coisas que são substâncias para fazer a gente se sentir ativo, ok? Negando então a real situação que nós nos encontramos. Fazemos o nosso corpo funcionar no piloto automático, como esses caminhoneiros, né, que tomam, eles falam repeat, né, para poder dirigir a noite toda, porque eles têm que chegar no horário da entrega da carga. Tá? Uma segunda maneira que a sociedade propõe que a gente lide com o cansaço é através da sublimação. Quando, ao invés de reconhecer a necessidade de descanso, nós achamos que a mudança da atividade vai nos trazer alívio necessário. Aí o que a gente faz? Ao invés da gente ir para a empresa, a gente faz homework. A gente trabalha em casa. Vou fazer um home office hoje. Estou muito cansado, não vou para o trabalho. Só que você está trabalhando do mesmo jeito, ok? Ou, ao invés de comer comida industrializada, né? Porque agora virou moda esse negócio. Você não pode comer comida industrializada, ok? Você sabia disso? Você não sabia? Fica sabendo, ok? Ao invés de comer comida industrializada, nós marmitamos. Ao invés de tirar o final de semana para descansar, nós enchemos o nosso final de semana de entretenimento, baladas, happy hours que vão até tarde da noite. Nós somos iludidos pela ideia de que nós não podemos parar. Esse negócio de você ficar em casa, de você ler um bom livro, de você ir passear com o cachorro, de você ter uma noite de jogos com a família, é perder tempo precioso. Você não pode fazer essas coisas. Você está perdendo seu tempo. Cara, a vida está passando e você está aí. A terceira forma que a sociedade propõe para a gente são os atalhos.
Tanto a nossa sociedade, que seria aí o fator externo, quanto o nosso coração, né, o fator interno, tendem a buscar meios de saídas rápidas para a restauração do cansaço. Lembra que eu falei? A nossa sociedade é uma sociedade imediatista. Então, muitas e muitas vezes a gente quer resoluções rápidas para o cansaço. Aí, por exemplo, para o cansaço relacional com o seu cônjuge, isso pode ser resolvido com a infidelidade, né? Com a infidelidade. O cansaço emocional, ele pode ser resolvido com vícios, drogas, bebidas, jogos, né? Pornografia. Não, eu não faço nada disso. Maravilha. Consumismo. Dá aquela volta no shopping para você comprar aquelas coisas que você não precisa comprar, porque você já tem em casa, mas você vai e você precisa comprar. Por quê? Porque você se sente bem. Quando você compra, você se sente bem. Eu estou tão cansado. É assim, né? Eu estou tão cansado, preciso ir no shopping. Preciso ir no shopping. Andar, espairecer um pouco, passear, gastar. Aí eu me sinto bem. Sente nada, você volta para cá cansado do mesmo jeito e mais endividado, né? Só que nós achamos que isso é assim. O cansaço espiritual, por exemplo, ele pode ser atalhado pela pseudo-espiritualização que a gente tem visto aí na nossa sociedade, que é travestida de filosofia de vida, né? Não, eu não estou falando para você sobre religião. Isso aqui é uma filosofia de vida, né? Budismo não é uma religião, é uma filosofia de vida. Yoga não é uma religião, é uma filosofia de vida, né? Tudo está se transformando em filosofia de vida, né? E aí o que a gente tem é um sincretismo presente na nossa sociedade. Essas têm sido então algumas das alternativas que nós temos recorrido na nossa sociedade para lidar com o esgotamento que é gerado pelo cansaço. Nós queremos dizer para você que está tudo bem você não estar bem por estar cansado, porque Deus quer ser a fonte da renovação das suas forças. E aí eu quero convidar você para que a gente olhe para um texto do Antigo Testamento, do livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 27 a 31, a fim de assimilarmos algumas posturas para experimentarmos essa renovação em Deus do nosso cansaço. Veja só, o texto diz: por que você reclama, ó Jacó? É Deus que está falando, ok? Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto nos oferece algumas posturas que nós precisamos ter para experimentar essa renovação de Deus no nosso cansaço, ok? A primeira delas é: reconheça quem Deus é. Veja como o texto se inicia. O texto ele se inicia de uma maneira muito interessante, porque ele revela para a gente uma postura que nós vemos continuamente presente na vida das pessoas. Às vezes nós mesmos, muitas vezes, tomamos essa postura. Nós lidamos com muitas situações que nos esgotam, situações que drenam as nossas forças, e a gente continua seguindo pelo mesmo caminho, a gente continua seguindo pelo caminho que a gente quer. E então, diante da frustração que sobrepõe sobre nós, com o cansaço, nós somos alvejados pela mentira de que Deus não se interessa por nós.
Quando a gente se sente esgotado e a gente não consegue mais ver as coisas acontecerem, vem uma seta inflamada no nosso coração, na nossa mente, de que Deus não se importa conosco. Como Israel, nesse texto nós dizemos: o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Essa muitas vezes é a postura que vem no nosso coração, quando nós nos deparamos com a realidade do cansaço na nossa vida. Mas, veja, a primeira resposta de Deus para o nosso cansaço é uma revelação da sua presença, uma revelação da sua própria pessoa, de quem realmente Ele é. Por isso Ele pergunta no texto para Israel, e Ele pergunta para nós também: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. A primeira resposta de Deus então para você, para mim, para uma sociedade cansada, é a revelação da sua pessoa, é a revelação de quem Ele é. Quem é esse Deus que se revela em Jesus? Quem é esse Deus para quem, um pouco antes aqui da minha fala, nós estávamos cantando algumas canções? Quem é esse Deus a quem nós estávamos adorando, elogiando? Quem Ele é? Veja em Isaías, está com a sua Bíblia aberta aí ou ligada, em Isaías, no capítulo 40, que nós estamos vendo aí, um pouco antes, versos 9 a 11, nós somos informados do poder que esse Deus tem, e desse poder ser exercido em amor para com aqueles que se rendem a Ele. O texto diz assim: você que traz boas novas a Sião. Sião era a região, lá onde ficava Jerusalém. Suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, a cidade de Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá. A gente pode mudar aqui: diga às cidades de São Paulo, diga às cidades do Brasil: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor vem com poder. Agora veja como o poder dele é operado. O Senhor vem com poder, com o seu braço forte Ele governa. A sua recompensa com Ele está, e o seu galardão, seus presentes, o acompanham. Como pastor, Ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que aumentam suas crias. Veja, nesse texto da profecia de Isaías, Deus é apresentado para nós com o seu poder e a sua autoridade para governar. E Isaías diz que Deus usa esse poder e essa autoridade que Ele tem para governar, para nos abençoar. Ele é um Deus poderoso, mas Ele é um Deus que usa o seu poder com amor. Ainda bem, né? Já pensou se Ele usasse todo o poder dele sem amor? O que seria de nós? O que seria da nossa vida? Mas Ele tem toda essa autoridade, todo esse poder, e Ele expressa isso com amor. Em Isaías capítulo 40, verso 21 a 26, nós tomamos consciência do seu governo absoluto sobre a história e sobre toda a criação. Olha só o que diz esses versos: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes, os poderosos, aqueles que lideram, os governantes, e reduz a nada os juízes deste mundo. Supremo Tribunal. Mas eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha.
Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Uau! Eu não sei você, mas eu fico até sem fôlego quando eu leio isso. Esse é Deus. Esse é o Deus que subiu numa cruz, na pessoa de Jesus. Esse é o Deus que eu e você somos convidados para adorar. Um Deus todo-poderoso que governa e sustenta todas as coisas. Nós teremos descanso quando nós entendemos que, se nos rendemos ao Evangelho, se nos rendemos a isso que esse Deus fez em nós, quando Ele se encarnou na vida de um ser humano chamado Jesus. Se quando nós somos alcançados pela morte e ressurreição de Jesus, nós estamos seguros nos braços de amor e de poder desse Deus. Nós podemos descansar. Nós não estamos falando de um Deus que foi fabricado por nossas mãos. Nós não estamos falando a respeito de uma imagem que foi esculpida, que pode até ser impressionante por causa do seu tamanho. Nós estamos falando de um ser que é absoluto, que domina tudo, que tem poder, leia o Salmo 104, se você quiser ver isso, de encolher a sua mão e a vida deixar de ser produzida, mas que sempre sopra uma vida renovada sobre nós. Então a primeira postura que eu e você precisamos para experimentarmos o descanso de Deus, para entender que está tudo bem não estarmos bem porque estamos cansados, porque o nosso cansaço pode ser acolhido por Ele, é entender quem Ele é. Mas a segunda postura é assumirmos quem somos. Assuma quem você é. Veja o texto de Isaías que nós vemos, diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. O fato do texto dizer até, ele expressa que todas as pessoas estão inclusas nessa realidade do cansaço. Todas as pessoas, ninguém é imune ao cansaço. Ninguém. Se você se acha imune, abre teus olhos. E o autor aqui, inspirado por Deus, usa até os jovens e os moços se cansam. Por quê? Porque quando nós estamos na nossa juventude, como alguns jovens estão aqui, conosco hoje nos ouvindo, a sensação que a gente tem é que nós somos imbatíveis, nós somos inabaláveis, nós aguentamos tudo. Dormir para quê? Não. Quantas vezes eu falei isso quando era jovem? Dormia para os fracos. Não, dormia para os fracos. Quantas vezes a gente acha isso? Mas a verdade é que nós precisamos descansar. Até nós que nos sentimos tão fortalecidos por sermos jovens, por termos todo o vigor em nós, se nós não pararmos uma hora, o nosso corpo para. Então quando o texto diz aqui até, está incluindo você e eu. O cansaço, como nós vimos, é uma realidade universal. Ele é parte da própria natureza humana. O que nós precisamos fazer é reconhecer isso. Muito do nosso cansaço, ele é produto de uma visão distorcida de quem nós somos. Deus nos criou, e o Deus que nos criou, esse Deus poderoso que nos criou, Ele nos deu limites, e nós precisamos reconhecê-los. A arrogância
leva a achar que não precisamos parar, que nós somos pessoas que dão conta, arrogância que nos leva a nos ver e a nos imaginar como se fôssemos máquinas, só favorece o nosso esgotamento. Assim como o texto de Isaías 40, no seu contexto, apresenta para a gente quem Deus é. Há 2 blocos de textos aí em Isaías 40 que reforçam também a consciência que nós devemos ter de nós mesmos. Veja, Isaías 40, versos 6 a 8, aponta a limitação da vida humana nessa ordem criada. Olha o que o texto diz, versos 6 a 8: uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o profeta, o que clamarei? A voz diz, a voz é de Deus, ok? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Esse texto visa trazer para mim e para você a consciência da nossa limitação. Por mais que você possa estar se sentindo inabalável, por mais que você se sinta o cara, a cereja do bolo, nossa vida é como a relva. Ela murcha, ela passa rápido. Por mais que a nossa sociedade, com toda a tecnologia e toda a ciência que existe para fazer com que a gente continue se sentindo jovem, né? Olha uma senhora de 50 anos hoje, né? Uma senhora de 50 anos há 20 anos atrás, né? 50 anos, 20 anos atrás, se olhar, era a vovó, né? Vovozinha. Uma mulher de 50 anos hoje, ela se sente uma flor da idade. Ela não se sente nada inferior a qualquer menina de 20 anos de idade. Ao contrário, muitas vezes ela se sente muito superior. Mas a verdade é que, por mais que os produtos façam com que por fora a gente pareça não envelhecer, o nosso corpo por dentro está murcho. Ele está murcho. Essa é a nossa realidade. Os dias em São Paulo vão ficando mais longos. As viagens que eram tão fáceis de serem feitas começam a ficar cansativas. As noites que a gente passava sem dormir, encarando o dia seguinte na boa, começam a fazer falta. Isaías 40, versos 15 a 17, aponta para outra fragilidade da nossa vida como seres humanos, que é a fragilidade do nosso sistema, ou dos nossos sistemas humanos, em que supostamente nós estamos descansando. Supostamente nós achamos que traz para nós a garantia, porque nós achamos que eles podem nos dar segurança, como por exemplo a economia, o governo. Veja o que o texto diz nos versos 15 a 17. Diz assim: na verdade as nações são como gota que sobra do balde. Para ele, o Senhor, são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para os holocaustos. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Os dois textos são um alerta
para que não nos equivoquemos quanto a ter clareza, queridos e queridas, de quem nós somos, de como nós precisamos de Deus para sustentar quem somos. O reconhecimento da nossa necessidade vai nos levar então à terceira postura, que é a postura de dependência de quem Deus é e do que Ele nos oferece. A terceira postura, portanto, é essa: desfrute daquilo que Deus tem para te oferecer. O texto de Isaías diz: Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem força. Ontem nós tivemos um encontro de homens aqui, nós assistimos um filme juntos, né? Até o Último Homem. Alguém assistiu esse filme? Até o Último Homem? Muito bem. Quem não assistiu deveria assistir. É uma história verídica sobre a Segunda Guerra Mundial, de um cara que ele vai para a guerra, ele é um cristão e ele entende que ele não deve matar. E por causa disso ele sofre uma série de preconceitos, mas a história mostra como durante toda uma noite ele resgatou soldados feridos no fronte de batalha, tendo as suas forças renovadas por Deus. A noite toda, um cara magrelo, franzino, carregando pessoas pesadas sobre as suas costas, descendo os caras do monte, feridos, que continuamente fazia a seguinte oração: Senhor, ajuda-me a salvar só mais um. Ajuda-me a salvar mais um, Senhor. Ele fortalece o cansado. Ele dá grande vigor ao que está sem força. Os jovens podem se cansar e ficarem exaustos, os moços podem tropeçar e cair, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu já falei várias vezes, e eu vou falar de novo. Okay? Esse livro não é sobre o passado. Esse livro não é para você ler olhando para ele sobre histórias do passado. Esse livro é para você ler acreditando que essas histórias do passado são um testemunho de como Deus quer se relacionar com você no presente. A Bíblia só vai começar a fazer sentido na sua vida quando você conseguir entender isso e você começar a viver isso. Quando você começar a ler esses textos e entender: isso é comigo, isso é para mim, essa é a realidade que Deus pode trazer em mim. Quando você começar a ler esse livro e parar de tentar explicar coisas que são claras nele, ok? Isso é uma metáfora. A força de Sansão não é uma metáfora. Pergunte para os 1000 filisteus que ele matou. Pergunte para o leão que ele rasgou no meio. Se tinha alguma metáfora nisso. Não era nenhuma metáfora. Quando Elias sai correndo porque vai chover, Elias foi um profeta do Antigo Testamento e ele ora para que chova, e então Deus começa a trazer chuva. Ele manda um rei da época chamado Acabe ir para casa. O Acabe pega a carruagem dele e vai para casa com a carruagem. Você precisa entender o seguinte: a carruagem do rei era mais ou menos como você andar com uma Kawasaki, sabe, 1000 cilindradas. Era mais ou menos como você entrar numa Ferrari. Sabe o que acontece? Elias vai orar, e depois dele gastar um tempo orando e uma nuvenzinha se formar no céu do tamanho de uma mão, Elias sai correndo. Acabe já tinha saído com a carruagem dele. Ele passa a carruagem de Acabe e chega lá no palácio antes de Acabe. Sabe? Isso é mais ou menos alguém sair com uma Ferrari ou com uma Kawasaki. Você dá um tempinho para ele ir primeiro e depois você sair correndo daqui e ultrapassar. Correndo.
Aí a gente olha isso e a gente diz assim: não. É isso que esse texto está dizendo. Deus pode renovar suas forças, assim como Ele renovou as forças de Elias, as minhas. Eu tenho visto muitas pessoas desistindo da vida. Eu tenho visto muitas pessoas desistindo dos seus sonhos, desistindo do seu chamado, porque eles estão cansados, desistindo do casamento, desistindo de acreditar em coisas que Deus colocou no seu coração. Muitas dessas pessoas são pessoas que acreditam em Deus, mas perderam a esperança. Por quê? Porque não entenderam o que Deus quer fazer por elas, e elas acham que precisam fazer mais por Deus. Quem sabe você não é uma dessas pessoas? Quem sabe você que está me ouvindo agora não é alguém assim? O seu esgotamento tem levado a um ceticismo sobre a bondade e o poder de Deus, sobre o interesse dele por nós. E como Israel, você está dizendo: o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não se importa. O problema, quando nós estamos cansados, é que nós não temos ânimo de ir adiante. Não temos. E por não compreendermos a graça de Deus, nós achamos que para receber socorro do Senhor, nós precisamos fazer mais para merecer esse socorro. Nós precisamos fazer mais. Eu não estou fazendo como eu devia fazer, eu não estou orando como eu devia orar, eu não estou lendo a Bíblia como eu devia ler, eu não estou indo à igreja como eu deveria ir, eu não estou fazendo o suficiente para Deus olhar para mim e Ele me ver como merecedor do seu renovar. Nós estamos cansados demais e jogamos a toalha, porque aí a gente olha para essas coisas e a gente diz: mas eu não consigo mais orar, eu não consigo mais buscar a orientação da palavra de Deus. Sabe, um grande erro que a maioria comete quando estão esgotados é justamente esse: cometem o erro de abrir mão daquilo que na verdade seria o essencial para as suas vidas. Como nós estamos muito cansados, nós abrimos mão da única coisa que não deveríamos abrir, de irmos à presença do Senhor, para, como diz o profeta, usufruir daquilo que Ele tem para nos dar. Veja o que o texto diz. O texto não nos diz que nós temos que fazer mais para que Deus possa nos socorrer. O texto nos diz que nós temos que esperar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você tem esperado, né? O que significa isso? O que significa esperar no Senhor? Significa simplesmente manter a nossa fé em quem Ele é e no que Ele pode fazer por nós. Esperar no Senhor não tem a ver com você produzir mais para Deus. Esperar no Senhor tem a ver com você, no meio do seu cansaço, dizer: Ele é bom, Ele é poderoso, e o seu poder, por causa do seu amor, está a meu favor. Isso é esperar no Senhor. Significa que não devemos abrir mão do que o Evangelho nos deu, daquilo que Jesus conquistou com a vida perfeita dele, com a morte dele em favor da humanidade.
e com o poder da sua ressurreição. Significa que a gente deve seguir adiante, apegados a essas verdades que nos foram reveladas, na certeza de que o Deus que nós estamos adorando, ou o Deus que te convida a adorá-lo e a conhecê-lo, o Deus que se revela em Jesus, é esse Deus bom, poderoso, mas bom. E Ele cuida da gente. Jesus é o melhor exemplo que eu tenho para isso aqui. Olha esse texto. Diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não importa se morramos? O que Jesus faz quando ele está cansado? Ele descansa. O que Jesus fazia quando ele estava cansado? Ele descansava. Sabe, antes eu li esse texto e eu pensava assim: cara, Jesus devia estar muito cansado, velho. Imagina isso, chovendo. Não era chuvinho, não era chuvisquinho, estava chovendo muito. O texto diz que a água entrava no barco, e ele estava dormindo na popa, ou seja, um relento, com a cabeça no travesseiro. A chuva estava caindo e ele estava dormindo. E eu pensava: Jesus deveria estar muito cansado, ele deveria estar muito esgotado, porque se eu estou muito cansado, muito esgotado, é que você dorme numa situação dessa. Mas aí o Espírito Santo começou a revelar algo diferente para mim, à medida que eu li esse texto. Ele começou a me dizer: não, eu não estava cansado, porque o Espírito Santo está em Jesus, ok? Não era cansaço, era confiança, era dependência. Eu estava cansado, mas não esgotado. Eu não estava dormindo daquele jeito porque eu estava esgotado. Eu estava dormindo porque eu estava cansado, mas eu estava dormindo porque eu confio que o meu Pai está cuidando de mim. Isso é esperar no Senhor. Jesus esperou pelo Senhor 3 dias no Hades. Ele confiou tanto no cuidado e no amor do Pai por ele, que ele enfrentou a morte por mim e por você, que ele desceu na região dos mortos, a própria vida, provando a morte. E por 3 dias ele esperou que o poder do Pai viesse e levantasse o corpo dele dos mortos. Quando nós estamos cansados, nós podemos usar do que a sociedade contemporânea nos oferece: negação, sublimação, atalhos. Ou nós podemos usufruir do que Deus tem para nos dar: renovação das nossas forças, um novo impulso para a nossa vida. Podemos voar alto como águias, estímulo para continuarmos renovados pelo seu poder, correr e não se cansar, andar e não se fatigar. O que precisamos fazer? Precisamos ir até o Senhor e esperar nele. Precisamos renovar as nossas forças em seu poder, que está à nossa disposição. E talvez agora, quando você me ouve dizer isso, talvez você diga aí com você mesmo nos seus botões: mas eu já tenho lido a Bíblia tantas vezes, Ricardo, e eu não me sinto assim.
Eu vou à igreja desde criança, desde que nasci. E eu não vejo mudança. Então, talvez o que precisa acontecer em sua vida hoje é um batismo novo, com a presença do Espírito Santo de Deus. É essa chuva fresca cair sobre você. Porque eu quero dizer para você, não importa quantas vezes você vai à presença, o que importa é como você vai à presença. Veja, no Salmo 42, nós somos ensinados sobre saciarmos a nossa sede na presença de Deus, nos mostrando como isso deve ser feito através do exemplo de uma corça. O salmista diz: como a corça anseia por águas correntes, não águas paradas, não aquela que você bebeu ontem, não o encontro que você teve com o Senhor na semana passada. Águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A corça é capaz de percorrer muitos quilômetros, sempre em busca de águas frescas. Ela não se sacia com águas paradas. Você não vai saciar a sua vida com águas paradas. Você sacia a sua vida em Deus com águas frescas, águas correntes. Então, se nós formos sair correndo, que nós corramos para os seus braços de poder e de amor, porque Ele continua sendo esse Deus aqui, de Isaías 40, o soberano Senhor, vem com poder, com o seu braço forte, Ele governa, a sua recompensa com Ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida de seu rebanho e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Vamos ficar em pé. Eu quero terminar essa mensagem dessa manhã com um tempo de oração, com um tempo de ministração para você. Você que talvez esteja precisando disso, ser tomado, ser carregado no colo por Deus. Cara, esse negócio é muito bom. É muito bom. É tão gostoso para o filho vir no colo do pai, não é? Mas eu quero dizer algo para você que você também vai concordar comigo. É muito gostoso o pai pegar os seus filhos no colo. E Deus gosta de pegar seus filhos no colo. E essa manhã Ele quer pegar alguns de nós no colo. Essa manhã Ele quer vir com o seu poder e com o seu amor para renovar aqueles que estão cansados, aqueles que estão precisando de colo. Eu quero orar por você essa manhã. Você que está se sentindo assim, precisando de água fresca, precisando sentir os braços de amor e de poder do Pai em volta de você. Eu queria que nós pudéssemos abençoar aquilo que o Pai está fazendo por você essa manhã. Então, enquanto a gente canta aqui, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui à frente para a gente poder orar por você, para a gente poder abençoar a tua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você está sendo convidado para vir do colo de um Deus de amor, de um Deus de poder, mas um Deus de amor. Mas a segunda coisa que você precisa reconhecer é que você precisa disso. Você está cansado.
Então, se você reconhece isso, saia do seu lugar, vem aqui. A gente quer pedir que o Espírito Santo de Deus venha e envolva você agora com os braços amorosos e poderosos do Pai. Vem, Santo Espírito, mais da tua presença, Senhor. Vem, Santo Espírito, mais da tua presença. Venha, saia do seu lugar, pode vir. Chega mais perto aqui, ó. Pode ter espaço para todo mundo. Ok? Espere por Ele. Espere por Ele. Mais de ti, Senhor. Mais, Espírito Santo de Deus, da tua presença, do teu poder, do teu amor. Precisamos que o Senhor nos envolva agora com os teus braços amorosos, Pai. Espere por Ele. Confie nele. Talvez você sinta algo dele, talvez você não sinta nada, mas não se apegue aos seus sentimentos. Se sentir alguma coisa, acolha, ok? Porque vem dele. Mas se você não sentir nada, não fique desanimado com relação a isso. Creia que Ele está aqui, creia que Ele está aqui envolvendo com o amor dele. Eu queria pedir para os líderes da nossa comunidade virem aqui e podemos pôr as mãos e abençoar aquilo que o Pai está fazendo na vida das pessoas que estão aqui à frente. Mais Espírito Santo, mais da tua presença, mais do teu poder. Vem, Espírito Santo, envolve agora com os teus braços de amor, Senhor. Mais, Santo Espírito, envolva com os teus braços de amor. Mais, Espírito Santo, mais, Espírito Santo, envolva, Senhor, com os teus braços de amor. Mais, Santo Espírito, mais, Santo Espírito, teu amor, envolva, Senhor, com o teu amor, envolva com o teu amor. Mais, Senhor, tome no colo agora, Senhor. Em nome de Jesus, mais, Santo Espírito, mais, esperamos por ti, esperamos mais, Espírito Santo, mais do teu amor, envolva, Senhor, todo o cansaço, envolva nos teus braços de amor, todo o cansaço, fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, envolva o teu amor. Vem, Santo Espírito, mais, todo cansaço, envolva os teus filhos nos teus braços de amor. Em nome de Jesus, vem, Espírito Santo, vem, Senhor, mais, envolve os teus braços de amor. Todo cansaço, todos teus filhos, carrega no colo, em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo, mais, Espírito Santo, vem, Santo Espírito, mais do Senhor, mais do teu amor, teus braços de amor, envolva na tua graça, Senhor, envolva no teu amor, em nome de Jesus. Todo cansaço cesse agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo. Mais, Santo Espírito. Mais, Santo Espírito. Mais amor. Envolve nos teus braços de amor. Carrega teus filhos. Carrega, Senhor, teu filho, tua filha. Gosta agora. Em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo. Mais. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer e te glorificar. Senhor, envolve, em nome de Jesus, cada um, Senhor, envolve com o teu amor. Mais, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder, cremos no teu amor, Senhor, que todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que admitem, Senhor, diante de ti, com humildade esta manhã, que estão cansados, que estão sobrecarregados, que precisam, Senhor, que não têm forças, meu Deus, para mais uma tentativa, Senhor, que precisam do teu colo, que precisam ser carregados por ti, sejam agora acolhidos nos teus braços amorosos, meu Deus, em nome de Jesus. Todo cansaço, em nome de Jesus, todo esgotamento, em nome de Jesus, cesse agora, em nome de Jesus.
de qualquer ordem, emocional, espiritual, físico, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.